Ou Alexandre de Moraes absolve o Bolsonaro ou absolve todo mundo do 8 de janeiro. Ele só tem essas duas opções. É uma sinuca de bico em que a defesa do Bolsonaro colocou Alexandre de Moraes. E, obviamente, com essas novas informações trazidas a público, tanto pelo Eduardo Talhaferro quanto agora pelo David Agape, escancaram ainda mais a ilegalidade com uma possível fraude processual e que, em condições normais de temperatura e pressão, levariam ao impeachment do ministro e que a todos os agentes estatais envolvidos nessas medidas respondessem pelo crime de abuso de autoridade. Olá, fala pessoal, sejam bem-vindos. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Bolsonaro prepara nova estratégia e reviravolta pode acontecer no STF. O ex-presidente Jair Bolsonaro articula uma nova estratégia jurídica para tentar reverter a sua condenação de 27 anos de prisão por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Após ingressar nesta segunda-feira com embargos de declaração na primeira turma do STF, a defesa já estuda um novo passo: recorrer à segunda turma do tribunal. A manobra seria feita por meio de um pedido de revisão criminal, mecanismo jurídico destinado a reavaliar uma sentença penal definitiva, com o objetivo de corrigir eventuais erros e, eventualmente, anular ou reduzir a pena imposta. Segundo aliados de Bolsonaro, esse movimento seria mais promissor do que os embargos, considerados de alcance limitado. Os advogados ligados ao ex-presidente citam os artigos 75 e 76 do Regimento Interno do STF para defender que o pedido de revisão seja analisado por um colegiado diferente daquele que proferiu a condenação. O texto do regimento determina que, se a decisão embargada foi de uma turma, far-se-á a distribuição dos embargos entre os outros ministros da outra turma, o que abriria caminho para o caso ser apreciado pela segunda turma. A equipe jurídica de Bolsonaro pretende apresentar a revisão criminal após o julgamento dos embargos da primeira turma, que, segundo as previsões de bastidores, deve rejeitar o recurso. Nesse cenário, a análise passaria pela segunda turma, formada por André Mendonça, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux, onde o ex-presidente teria boas chances de reverter a condenação. Mas antes disso, os advogados de Bolsonaro já massacram e colocam Moraes em uma sinuca de bico só com os embargos de declarações. Veja um vídeo. Advogados de Bolsonaro massacram Alexandre de Moraes e colocam ele numa sinuca de bico, como eu vou mostrar pra você agora. Presta atenção nisso aqui, ó. A defesa do Bolsonaro apresentou seu primeiro recurso contra a sentença, contra a decisão que condenou Bolsonaro a mais de 27 anos de prisão na tal da ação da trama golpista. E aí os advogados simplesmente massacraram Alexandre de Moraes, desmontaram ali o voto dele mesmo, mostraram erros e contradições monumentais e expuseram a farsa da trama golpista em torno desse julgamento do golpe e do 8 de janeiro. E agora eu vou te mostrar tudo isso, mas antes você já sabe. Curte o vídeo, se inscreve aqui no canal, é a sua casa. Clica no sininho para você não perder nada. E quando você faz tudo isso, especialmente você deixa o seu like, você faz o YouTube entender que esse conteúdo é importante, faz ele ser entregue de novo a você, novos conteúdos nossos, e também leva a nossa voz conjunta para mais pessoas. Mas então, bora lá para o tema de hoje, que é importantíssimo. Primeiro, a gente precisa esclarecer que o recurso que a defesa do Bolsonaro apresentou é um recurso chamado de embargos de declaração. E esses embargos de declaração servem para quê, Deltan? Eles servem para você resolver alguma omissão ou contradição em uma decisão judicial. Mas, será que os advogados conseguiram mostrar algum erro, contradição, omissão na decisão? Lembre, gente, dessa parte da contradição, viu? Porque daqui a pouquinho vai ser importante para o que eu vou te mostrar. E agora vamos para o recurso. Esses embargos de declaração têm 85 páginas, mas eu vou aqui destrinchar para vocês o ponto principal, central. Eles põem a farsa do envolvimento do Bolsonaro no 8 de janeiro. Como vocês sabem, o Moraes condenou o Bolsonaro por ser o responsável, por ser o mandante do 8 de janeiro. Mas o problema é que não existe uma única prova no processo de que o Bolsonaro tenha planejado, participado ou ordenado o 8 de janeiro. O que o Moraes tentou fazer é atrelar o ex-presidente Bolsonaro ao quebra-quebra do 8 de janeiro, dizendo que ele incentivou o crime de multidão.
Só que, juridicamente, esse crime de multidão não aceita a existência de um mandante, de um incentivador prévio, ou então não seria crime de multidão. O que é o tal do crime da multidão? Olha aqui comigo que eu vou explicar para você, você vai entender essa história direitinho. Aqui eu peguei essa definição de uma página do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, que arrolou aqui o que doutrinadores, estudiosos falam sobre o crime de multidão. Vamos ver aqui alguns pontos. Primeiro ponto, ó. Crime de multidão, ou também chamado de crime multitudinário, são exemplos desse tipo de crime as invasões de propriedades rurais, brigas em estádios de futebol, e ele pode ser definido como crime cometido pela multidão em um tumulto. Presta atenção, multidão em tumulto. E olha essa palavra, espontaneamente, espontaneamente. Ele até usou a palavra ali organizada, dá quase uma contradição, né? Mas tem que ser espontâneo. E aí ele coloca espontaneamente organizado no sentido de uma conduta comum contra coisas ou pessoas. Ou seja, é um tumulto, é uma multidão que estaria espontânea e aí foca contra coisas ou contra pessoas. Quem falou isso aqui foi esse autor, Kleber Masson, no Código Penal comentado. Mas presta atenção nesse aqui que vai ser mais claro ainda, ó. Multidão em tumulto sugere uma movimentação desordenada, presta atenção, desordenada e rápida de pessoas reunidas em um ambiente, e em assembleia ou em comício. É a onda popular que degenera em arrebatamentos de gestos e vozes, em correrias ou em assaltos agressivos e destruidores, que se multiplica em rixas, em brigas e em conflitos, que assume atitudes de resistência às autoridades, de desobediência às suas ordens, de desafios afrontosos ao poder constituído. Não há quem não conheça a força que as massas humanas podem exercer sobre o comportamento dos indivíduos. Em estádios de futebol superlotados, por exemplo, milhares de pessoas sem nenhum vínculo entre si são capazes de dizer ou fazer coisas que certamente não diriam nem fariam em circunstâncias normais. Nessas ocasiões, muitos indivíduos passam por um processo de anulação dos seus próprios parâmetros morais e sociais e, contaminados pela multidão, agem segundo parâmetros da massa no momento. Quando essas forças agem desorganizadamente, os efeitos podem ser os mais trágicos possíveis, com agressões, correrias, pisoteamentos, lesões e morte. Então vejam, é uma multidão desordenada, desordenada. Quem diz isso tudo aqui é outro doutrinador, José Antônio Paganella Bosch, no livro Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. Olha mais esse trechinho aqui, ó, que vem do livro aqui do César Bittencourt, Tratado de Direito Penal, quando ele fala o seguinte, ó. Nos crimes praticados por multidão delinquente, não é necessário que a acusação, o Ministério Público, descreva minuciosamente a participação de cada uma das pessoas envolvidas, sob pena de você não conseguir fazer uma acusação criminal, porque foi uma multidão ali num grande tumulto. Isso aqui eu vou usar um pouquinho mais pra frente. Eu queria trazer pra vocês também, pra já usar isso aqui com vocês, pra você entender melhor, tá? Então, por que o crime de multidão não permite que exista um mandante, Deltan? Porque aí tudo seria organizado, planejado, não seria esse fenômeno espontâneo, desordenado, caótico que é o crime de multidão. E por que o crime de multidão não permite que exista um incentivador? Porque não tem como você incentivar previamente pessoas incertas e indeterminadas, que você nem sabe quem são, com antecedência, e lá no dia 8 de janeiro, além disso, você não pegou ninguém que estivesse lá agindo, atuando, incentivando crimes em nome do Bolsonaro. Então veja só, primeiro, o crime de multidão não tem como você incentivar antecipadamente para pessoas incertas. Não tem nenhuma prova de que Bolsonaro incentivou A, B, conversou com pessoas certas e determinadas. E além disso, a gente poderia até cogitar que alguém lá no dia estivesse incentivando os outros, mas aí tinha que estar agindo em nome do Bolsonaro. E não tem nenhuma prova também nesse sentido. Vamos por exemplo aqui, gente. Pensa numa briga de torcida organizada. A torcida do Flamengo e a do Corinthians brigam no Maracanã ou lá na Arena Corinthians. Se a gente não consegue identificar ali quem fez o quê, é um crime de multidão. Só que imagine um outro cenário. Um diretor da torcida organizada planeja, organiza, compra material, faz reunião, coloca tudo no papel e daí acontece uma briga planejada. Aí não tem nada de crime de multidão, não é algo desordenado, não é algo espontâneo. Então, você precisa distinguir essas duas situações. E qual é o problema aqui para o Moraes? O problema do 8 de janeiro é que Moraes condenou as pessoas do 8 de janeiro por crime de multidão, por essa desordem, tumulto, e depois agora quer condenar o Bolsonaro como se ele fosse o planejador e organizador desse crime de multidão, que é incoerente. O crime de multidão é espontâneo, acontece ali na hora. Então essas duas condenações do 8 de janeiro do Bolsonaro são contraditórias. Você consegue entender isso? Bora ver aqui o que disse a defesa do Bolsonaro aqui no recurso. Ó, tá pequeno porque é PDF, eu não consigo aumentar para você, mas eu vou ler. A condenação pelos atos do 8 de janeiro, pedra essencial para a condenação do Bolsonaro pelos crimes, não se sustenta. É impossível porque não pode se falar em autoria imediata, ou seja, não pode se falar de um mandante de crime de multidão. Assim como quanto já foi reconhecido na punição de mais de 1.600 acusados lá do 8 de janeiro, isso afasta a possibilidade de punição de alguém por incitação,
diante de um crime de multidão, diante de um crime multitudinário. Olha aqui um outro trechinho aqui que eu vou destacar para vocês, ó, esse aqui, ó. Essa é, com a máxima vênia, outra contradição envolvendo os fatos ocorridos depois de o Bolsonaro ter deixado a presidência e o país, e que já tinha sido alvo de alertas nos memoriais da defesa. A inclusão dos fatos do 8 de janeiro na denúncia contra o ex-presidente traz a tentativa de condenar o Bolsonaro pela incitação de um crime multitudinário, o que não é adequado. Não é adequado. Olha isso aqui, ó. Enquanto a instigação e incitação demandam uma pessoa determinada como alvo do incitador, todas as condenações àqueles que invadiram os prédios públicos no 8 de janeiro tiveram como fundamento a figura do crime multitudinário. Ou seja, a defesa está apresentando aqui uma contradição do tamanho de elefante. Vocês lembram que eu falei para vocês que esse recurso serve para resolver contradições da decisão judicial? Vocês querem uma contradição maior do que essa? Presta atenção aqui comigo. Moraes tem que escolher. Ou o crime é multitudinário, que é o crime de multidão, e aí não tem como condenar o Bolsonaro. Bolsonaro tem que ser absolvido pelo envolvimento do 8 de janeiro. Ou então o crime é realmente não é um crime multitudinário. Só que se não é um crime multitudinário, como eu mostrei para vocês antes, todos os envolvidos do 8 de janeiro, aí eles foram condenados injustamente. Por quê? Porque a conduta deles não foi individualizada. Não foi individualizada justamente porque a acusação alegou que é um crime multitudinário e como eu mostrei para vocês agora há pouco aqui, ó, quando é um crime multitudinário, você não precisa da descrição individualizada do que cada um fez. Conseguiram entender a contradição? Então, ou Alexandre de Moraes absolve o Bolsonaro ou absolve todo mundo do 8 de janeiro. Ele só tem essas duas opções. Quando o crime é de multidão, se admite que não se individualize o que cada um fez. Mas isso não é possível quando o crime não é de multidão. Então, Moraes tem que se decidir. É uma sinuca de bico em que a defesa do Bolsonaro colocou Alexandre de Moraes. E quem se meteu nisso foi o próprio ministro, pela ânsia dele em condenar o Bolsonaro por tentativa de golpe, que exige para a condenação que exista uma violência ou grave ameaça que só existe no 8 de janeiro. Então ele precisava vincular o Bolsonaro com o 8 de janeiro. E aí ele forçou esse vínculo e entrou em contradição. Nesses processos aí, gente, onde que houve a suposta violência? Exatamente no 8 de janeiro. Você entendeu? Se tiver alguma dúvida, deixa aí pra mim nos comentários, agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o Moraes vai reconhecer o erro, a contradição, vai voltar atrás e vai absolver ou o Bolsonaro ou os réus do 8 de janeiro? Ou o Moraes vai, de forma arrogante, manter a decisão, fechar os olhos para a realidade, para todos os ensinos sobre direito e ser um negacionista jurídico, hein? Um negacionista das leis e da Constituição. Conta aí pra mim nos comentários, com base na experiência passada, o que você acha que o Moraes vai fazer. A gente tem vários convidados especiais aqui, inclusive, para engrandecer o nosso debate, para a gente poder fazer entrevistas exclusivas. Um deles é o David Agape, que trouxe hoje mais uma reportagem investigativa super importante, que é o tema de destaque hoje aqui no programa. Logo mais ele estará aqui conosco, mas a gente já começa debatendo sobre esse assunto e é por isso que eu peço para o nosso querido Vitor Kunze colocar aqui na tela umas publicações que ele fez no Twitter, inclusive anunciando que estaria aqui hoje. Olha só. Nesta reportagem exclusiva, mostro como as alegações finais do caso Felipe Martins expuseram mais uma incoerência temporal grave que indica a retrodatação de documentos usados por Moraes para justificar a operação do WhatsApp dos empresários. Segue o fio. E aí, tem a próxima postagem ali. Antes, considere se tornar o nosso apoiador e nos ajude. Enfim, ele pede aí ajuda, inclusive, para a página dele, né, a investigação. Seguimos. Os advogados Ricardo Schaefer, que inclusive estará hoje aqui no Sem Rodeios, e Jeffrey Chiquini notaram algo que passara despercebido. O intervalo de apenas 6 horas entre o horário oficial alegado da representação do delegado Fábio Schor, da PF, e a decisão de Alexandre de Moraes, que deflagrou as buscas e apreensões. Seguimos. A manifestação do juiz instrutor Ayrton Vieira tem 121 páginas e mais de 42 mil palavras. Para caber no intervalo, ele teria de digitar 11 toques por segundo, sem parar, para pensar, revisar ou formatar. Enquanto isso, Moraes teria de ler tudo e redigir uma decisão de 32 páginas. Seguimos. E aí ele até colocou um meme ali, né, que na postagem original é um GIF, então fica ali digitando, fazendo tudo muito rapidamente. Se o que ocorre acima é verdade, estamos diante de 2 prodígios inauditos. O juiz Ayrton Vieira seria o redator jurídico mais rápido do mundo e o ministro Alexandre de Moraes o leitor mais rápido do planeta, escreveram os advogados.
E aí ele diz ainda, ou seja, mesmo que se leve em consideração a cronologia oficial apresentada nos autos, o tempo simplesmente não comporta a produção, leitura e decisão descritas no processo. Abaixo ele até chegou a escrever, então, que estaria logo mais aqui na Gazeta do Povo, trazendo detalhes aqui no Sem Rodeios. Logo mais ele estará aqui conosco. Fique com a gente, programa recheado de entrevistas exclusivas e, é claro, das análises dos nossos excelentes comentaristas. Começamos, então, aqui na mesa com o Frederico Juncker. Fred, a gente viu, né, já conversamos, inclusive, com o David Agape aqui no Sem Rodeios sobre essa questão de retrodatação, o que torna tudo ainda mais grave. O que mais te chama a atenção nessa última investigação aí do David Agape? Não, são fatos extremamente graves, Mari, porque dizem respeito a uma possível fraude processual feita pela equipe do ministro Alexandre de Moraes para justificar as medidas arbitrárias, ilegais, que ele tomou contra alguns dos maiores empresários do Brasil no auge do processo eleitoral em 2022. Eduardo Talhaferro trouxe essas informações a público, ele que participou ativamente do órgão de censura dentro do TSE, a famigerada Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, entre agosto de 2022 e maio de 2023, e ele próprio, nos primeiros dias em que começou a trabalhar no TSE, foi surpreendido com uma ordem emanada do então juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, Ayrton Vieira, hoje atuando como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no sentido de fazer um relatório que justificasse, dias depois da decretação dessas medidas, que de modo ele pudesse fundamentar juridicamente a decretação dessas medidas que haviam se baseado única e exclusivamente numa reportagem elaborada pelo jornalista Guilherme Amado. Guilherme Amado, que é um personagem que tem também ganhado muito destaque nos últimos tempos, ele que esteve por trás da reportagem que levou à decretação da prisão preventiva contra Felipe Martins, que disse que Felipe Martins teria ingressado nos Estados Unidos em dezembro de 2022 e depois teria evaporado e não haveria notícias de onde ele se encontrava, e foi justamente com base nessa reportagem e nessa informação falsa que o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, decretou a prisão preventiva de Felipe Martins sob a falsa justificativa de um risco de fuga do Felipe Martins, que residia à época na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, e neste caso, o Guilherme Amado teve acesso a conversas de WhatsApp por meio de uma pessoa que se infiltrou nesse grupo de WhatsApp desses grandes empresários brasileiros, dentre os quais Luciano Hang, proprietário do grupo Avan. E você tem justamente essa informação agora, não só aquela informação de Eduardo Talhaferro, de que o relatório para justificar aquelas medidas foi feito dias após, mas agora também essa questão do próprio horário desse pedido e da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que o ministro teria ali poucas horas para redigir, né, a sua decisão, com base ali num pedido formulado pela Polícia Federal, delegado Fábio Schor, com mais de 100 páginas, e aí fica a pergunta: como o ministro ou a sua assessoria teve tempo para redigir essa decisão, considerando justamente o tamanho da peça apresentada pela Polícia Federal? Teria essa decisão também sido fruto de uma maquiagem? Primeiro o ministro decreta, porque obviamente se sonega o acesso às das decisões judiciais à defesa dessas pessoas atingidas pelas decisões do ministro Alexandre de Moraes, e depois ele requentaria seja a decisão judicial, fazendo, né, depois
da decretação das medidas. Sabemos que o ministro Alexandre de Moraes sempre quer agir de forma célere, mesmo que isso implique, e na maior parte dos casos hoje da atuação do seu gabinete, isso implica violação de direitos fundamentais, tal qual a decretação de medidas de busca e apreensão e outras medidas contra os empresários. Em um dos casos, inclusive, com base num joinha, numa conversa privada de WhatsApp. Então, você vê todos os absurdos dessas decisões recentes do ministro e com esses fatos graves agora trazidos a público pelo David Agape, que, segundo informações que teriam sido levantadas pela própria defesa do Felipe Martins, ao preparar justamente as alegações finais e a sustentação oral, em breve será o julgamento do Felipe Martins pela primeira turma do STF em dezembro agora, no final do ano, já foram designadas as sessões pelo presidente da primeira turma, hoje o ministro Flávio Dino, para que ocorra o julgamento, então, dos réus do núcleo 2 da suposta trama golpista. E essas informações são extremamente graves e envolvem aí personagens já nossos velhos conhecidos e que estão enredados em polêmicas e, para além de polêmicas, uma atuação marcadamente ilegal do ministro Alexandre de Moraes, especialmente no processo eleitoral de 2022. E você vê claramente que essas medidas decretadas contra esses empresários, justamente nesse momento do auge do processo eleitoral, tinha o propósito claro de mandar ali um recado para a sociedade brasileira, especialmente para a classe empresarial que vinha apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro na sua tentativa de reeleição, de que, olha, não... fiquem quietinhos, não se envolvam no processo eleitoral, sob pena dos senhores sofrerem medidas de busca e apreensão. No caso da própria Van, tivemos aí vários atentados contra as estátuas, pessoas ateando fogo nas estátuas das lojas da Van ao redor do Brasil. Então, você vê claramente o ministro Alexandre de Moraes atuando para aterrorizar esses empresários e também deixar um recado para o restante da sociedade, para que, ali, justamente, de alguma maneira, tentar tirar o fôlego da campanha à reeleição do ex-presidente Jair Bolsonaro. E sabemos, e esses fatos extremamente graves, naquele momento já havia uma grande repercussão em relação à ilegalidade dessas medidas e, obviamente, com essas novas informações trazidas a público, tanto pelo Eduardo Talhaferro quanto agora pelo David Agape, escancaram ainda mais a ilegalidade com uma possível fraude processual que precisa ser investigada e que, em condições normais de temperatura e pressão, levariam ao impeachment do ministro e que a todos os agentes estatais envolvidos nessas medidas respondessem pelo crime de abuso de autoridade, Mari.